Hoje temos mais um tema de interesse social. Vamos falar acerca de sábado ou domingo. Qual é o verdadeiro dia de adoração? Acontece que milhões de pessoas em mundo inteiro têm observado, ou melhor, têm se feito esta questão, porque alguns cristãos sinceros honram o domingo e outros cristãos sinceros também guardam o sábado. Afinal de contas, como tudo aconteceu, qual seria o verdadeiro dia de adoração? Contamos com convidados especiais para que conosco possam debater acerca deste tema e assim vamos aprender e, quem sabe, sair com a resposta correta no que diz respeito ao verdadeiro dia de adoração. Vamos começar com o teólogo Bata. Qual é o verdadeiro dia de adoração? Correr taxativamente e dizer que o dia certo de adoração é segunda, terça, quarta e quinta, sexta, sábado ou domingo, não é bom, mas vamos ter bases, né, para este assunto. Uma das coisas que nós vamos perceber na Bíblia, nós temos ali o livro do Êxodo, esse livro que escreve Moisés, não é? Então Moisés, ele diz uma coisa muito interessante no Êxodo capítulo 20. No Êxodo capítulo 20, nós temos aí os 10 mandamentos. O primeiro mandamento vai dizer assim: não terás outros deuses além de mim. O segundo mandamento diz assim: não farás para ti imagens de escultura. O terceiro mandamento diz assim: não invocarás o nome do seu santo Deus em vão. O quarto mandamento diz assim: guarda o sábado, ou lembra-te do sábado e o santifica. Okay. O quinto mandamento diz assim: honra teu pai e tua mãe. O sexto mandamento: não matarás. O sétimo mandamento: não adulterarás. O oitavo mandamento: não furtarás. O nono mandamento diz assim: não darás falso testemunho contra o seu próximo. E o 10º mandamento diz assim: não cobiçarás coisas alheias que pertençam ao seu próximo. Vamos perceber que o quarto mandamento diz assim: guarda, não está a negar nada, também não está a categorizar nada. O quinto: ora teu pai e tua mãe para que tenhas mais anos de vida. É o mandamento com promessa, isto é o primeiro mandamento com promessa. Estamos juntos? Certo. Este mandamento com promessa, nós que somos filhos, se nós levamos a cabo este mandamento, se nós honrarmos os nossos pais, Deus vai acrescentar os nossos dias aqui na terra. O mandamento que me interessa a mim, que faz parte da conversa e do debate, é o mandamento quarto. Certo. Lembra do dia do sábado. Okay. É mandamento, não é ordenança. Certo. Ordenança são duas: batizar, Santa Ceia. Ordenança. Mandamento, de forma específica, Moisés estava a escrever para os judeus. Não estou a adivinhar nada ainda, okay, mas eu passo a palavra para os outros. Antes de passar a palavra, nós tivemos aqui a oportunidade de recapitular os 10 mandamentos e teria se baseado no quarto mandamento e diz que é uma ordenança. Não. Ou melhor, é um mandamento, não é ordenança. Não é ordenança. Exatamente. Então, qual é o verdadeiro dia para a santificação? Ou melhor, para a adoração? Se nós continuarmos, nós temos o livro de Mateus, capítulo 28. Eu gostaria, para que esse debate, né, seja mais prático, só uma resposta: sábado ou domingo? Domingo. O nosso teólogo olha o domingo como sendo o verdadeiro dia de adoração. Vamos ouvir uma outra opinião. O nosso evangelista Oscar, ele vai também dar a sua opinião no que diz respeito a essa questão do verdadeiro dia da guarda, verdadeiro dia de adoração. Muito obrigado. Para melhor se entender essa questão, existe uma base
que nós temos que colocar como um pilar. E esta base é conhecida como o marco antigo, que é Isaías 8:20, a lei e o testemunho. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque não há luz neles. O que significa, tudo que nós formos a estudar na palavra de Deus, devemos nos basear naquilo que está revelado, naquilo que está escrito. Ou seja, de Gênesis e Apocalipse nós encontraremos a verdade. Então o assunto de sábado ou domingo como dia de adoração, temos que recorrer no princípio. Então o livro de Gênesis, capítulo 2, verso 1, diz assim a palavra de Deus: e foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. Portanto, abençoou Deus o 7º dia e o santificou. Fica claro que aqui Adão e Eva não eram judeus, mas sim os nossos primeiros pais, ou seja, o sábado foi estabelecido para toda a humanidade. Mesmo quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos todos continuando a guarda do sábado, porque a lei de Deus revela o caráter de Deus. Então, se Deus não muda, a sua lei deverá permanecer de eternidade a eternidade, porque revela quem é Deus. Estamos juntos, né? Certo. Entretanto, há muitos hoje que acreditam que Jesus Cristo mudou os mandamentos, especialmente o dia de sábado. Mas quando nós vamos, conforme já dizia aqui o colega, em Êxodo capítulo 20, certo, nós percebemos os 10 mandamentos. A partir dos versos 3 até versos 17, nós encontramos os 10 mandamentos. O quarto mandamento, especialmente, diz algo fundamental: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por que diz lembra-te? É que o povo, devido à apostasia, desvinculou-se e abandonou aquilo que eram os ditames ou os mandamentos de Deus. Mas uma vez que eles voltam a Deus, Deus lhes faz lembrar, lhes faz voltar. Agora, se nós queremos avançar nesta linha de pensamento, vamos perceber que em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus fala de sábado como dia de adoração. Por exemplo, João, na ilha de Patmos, ele é visitado por Jesus Cristo. Ele diz: achei-me em espírito no dia do Senhor, sábado. Por quê? Porque aqui em Êxodo diz que lembra do dia do Senhor, lembra do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então nós encontramos passagens na Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse, a indicarem o primeiro dia da semana como dia de adoração. Ademais, dos 7 dias da semana, o único dia que tem nome é o sábado. O resto dos dias é dito primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, mas especialmente o 7º dia é chamado sábado, o dia do Senhor, um dia para descansar. Ao restante dos dias apenas foram atribuídos os nomes. Domingo, nós sabemos muito bem, mesmo até em inglês, Sunday, dia do sol, dia de adoração ao sol. Então, se nós queremos ser coerentes como cristãos, precisamos guardar o sábado de acordo com o estatuído na palavra de Deus. Muito bem, encontramos aqui ainda uma discrepância. Um grupo diz que é o sábado, outro diz que é o domingo. Afinal de contas, o que teria acontecido? Aí dá para perceber que houve uma mudança. Como tudo mudou, o que está a acontecer? Por que existe essa dúvida no seio de muitos? Ou como é que essa dúvida teria sido semeada? Vamos ouvir uma vez mais o evangelista Oscar. Ok, muito bem. Antes mesmo de entrarmos para essa questão profundamente, o livro de Mateus capítulo 5, versos 17 e 18, Jesus Cristo responde a alguns que já tentavam dizer que Jesus Cristo veio mudar a lei. Mas o próprio Cristo respondeu a esses cavilosos da seguinte maneira. Estamos lendo Mateus 5, 17 e 18. Diz o seguinte a palavra de Deus: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i, nem um tilo, jamais passará da lei de Deus, até que tudo se cumpra. Então fica claro, os céus e a terra existem. Há muitas coisas que ainda não se cumpriram. Nós estamos à espera da breve volta de Jesus, de acordo com Apocalipse capítulo 1, versos 7. Mas aqui Jesus diz que não veio para mudar nem a lei, nem os profetas, mas ele veio para cumprir. Será que Jesus Cristo cumpriu o sábado? Exatamente. Em Lucas 4:16, lemos que Jesus Cristo, passando ou tendo ido a Nazaré, onde fora criado,
Ele mesmo entrou na sinagoga no dia de sábado e levantou-se para ler. Este era o costume de Jesus. Em Daniel capítulo 7, fala-nos de um poder que ia se levantar, ia perseguir e matar os santos do Altíssimo, e ele ia fazer isto, ia ganhar grande autoridade e poder diante dos homens. 25, diz o seguinte, este poder neste caso, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues na sua mão, tempos e metade de um tempo. Então fala de um poder que ia se levantar, ia perseguir os santos do Altíssimo, ok? Ia fazer o quê? Ia mudar os tempos e a lei. Para nós percebermos melhor a questão da mudança dos tempos e da lei, é sobre os questionários. Que calendário usamos hoje? Como é que se chama o calendário que usamos hoje? É o calendário gregoriano. Quem foi Gregório? É o Papa. Ele mudou o calendário, a geração de imagem e dos outros santos. Mas também vemos no quarto mandamento, ele é suprimido, guardar domingos e dias de festa. Não está na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz de sábado para o sacrificar. Então, isto cumpriu-se, okay, na íntegra, quando o Constantino, no dia 7 de março de 321, ele trouxe um edito de Constantino, dizendo que todos devessem guardar o dia do sol, o primeiro dia da semana. Por quê? Porque no paganismo já adorava-se o sol, mas no cristianismo já não. Tínhamos o sábado como dia de adoração. Então temos o Gregório a mudar também o calendário. Vamos cumprimento desta profecia de Daniel 7, 25. A lei e dos tempos. Por isso hoje, muitos guardam o domingo, sem nenhuma base bíblica. Mas lembrem que a palavra de Deus nos mostra claramente que muitos, ao ouvirem a palavra de Deus, voltarão a guardar os mandamentos de Deus e serem selados, porque o sábado constitui o selo de Deus no tempo do fim. Muito bem, muito obrigada. Teólogo Bata, o que dizer diante desta colocação do evangelista Oscar e também do pastor Rafael, olhando para a questão, sobretudo, do versículo 17 do livro de Mateus, capítulo 5, que diz que não mudaria nada da lei de Deus. O que justifica, portanto, a guarda do domingo como o dia do Senhor? Antes de passar a palavra para os colegas, eu queria fundamentar o meu posicionamento e, acima de tudo, aqui eu não me sinto agredido pelas duas posições deles, não. Estamos aqui para debater, estamos certo, aqui para ensinar. E não estamos aqui para procurar o certo ou errado, certo. Estamos aqui para esclarecer ao povo que está aí em casa. E dizer assim que no livro de Mateus, o capítulo 28, no verso 1, vai dizer assim: e no fim do sábado, posso falar? Pode não me Esteja à interromper, vontade, teólogo. Obrigado. A palavra é sua. No livro de Mateus, capítulo 28, no verso 1, parte A do versículo, diz assim: e no fim do sábado, se nós vamos para o livro de Marcos, capítulo 16, verso 1, parte A, vai dizer assim: e passado o sábado, e se nós vamos para o livro de Lucas, capítulo 24, verso 1, parte A, vai dizer assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada. E se nós vamos para o livro de João, capítulo 20, verso 1, parte A, vai dizer assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi à sepultura. Ao chegar lá, viu que a pedra estava removida. Ela correu, de certa forma foi avisar ao João, ao Pedro. E Pedro avisou o João e correram em direção à sepultura. Diz que Pedro entrou, João ficou de fora, lançou um olhar e viu que o pano que estava sobre a cabeça do nosso Senhor Jesus já não estava mais sobre a cabeça, estava separado nos panos ao lado.
Amém? Segundo essa pequena análise, vamos perceber que Jesus ele ressuscitou no domingo. Certo. Então é por isso que muitos, lembrar que existem 3 grupos religiosos. Nós temos os muçulmanos, temos os hindus e temos os protestantes. Aqui, acredito que todos nós somos protestantes. Protestantes são os que são cristãos. Protestantes. Então, Jesus ressuscita no domingo. É por isso que uma série de protestantes, eles consideram o dia de domingo como um dos dias certos de adoração. Segunda-feira pode-se adorar. Assim como terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, nós abraçamos de certa forma domingo. Por quê? O nosso Jesus ressuscitou no domingo. É mais ou menos isso. Guarda-se o domingo, segundo o domingo, aliás, segundo o nosso teólogo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Também vamos abrir espaço para que o nosso caro telespectador possa também dizer o que é que está a aprender e, de acordo com o que se está a dizer aqui, qual é o seu posicionamento. Pode colocar também as suas questões, pode colocar também as suas sugestões, se acha que é o sábado, se acha que é o domingo, porque se concorda com uma das datas. Vamos, portanto, participar do programa e também encontrar aquele que seria o verdadeiro dia de adoração. Até já. Vamos voltar com o teólogo Bata. Teólogo, existiram aqui várias colocações. Uma delas é que o sábado foi feito por Deus. Deus separou para que fosse um dia santo. Deus descansou no sábado. Encontramos Jesus Cristo, descansou no sábado. Encontramos os discípulos, descansaram no sábado. Concorda com essa colocação? Se não, qual é a parte bíblica que justifica que o domingo é o dia de adoração e não o sábado, mesmo depois desses exemplos todos que foram aqui deixados? Há uma coisa muito clara que nós temos que perceber. Na minha antiga intervenção eu fazia menção de quatro livros e que apontavam para o domingo, ou que apontam para o domingo. E acima de tudo dizer que a teologia ela é feita certo, desde o momento que ela não fira a palavra de Deus de certa forma. E dizer que eu não quero apoiar nenhuma bandeira e também não quero reprovar nenhuma bandeira. Aquele que adora a Deus no sábado e aquele também que adora no domingo, com isso não quero dizer que ao morrer vai para o inferno. Porque quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e suficiente Salvador da nossa vida, e nós cremos que Ele esteve aqui na terra, morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia, isso é demais. Nós vivermos como Ele quer. Então, no tocante ao sábado, no tempo de Jesus, haviam 6 grupos: fariseus, saduceus, herodianos, essênios, zelotes e escribas. E todos esses grupos, eles de certa forma conspiravam contra a pessoa de Jesus. Queriam ver Jesus morto, porque Jesus ele falava, fazia ao contrário do que eles queriam, com que ele o que fizesse. No tocante ao sábado, segundo a lei, diziam que até não se podia trabalhar no sábado, mas o que Jesus aparece numa certa feita, ele opera milagre num dia que é dito que não é suposto que trabalhe. Então ele diz assim: tendo um filho, você é doente, de certa forma, você não vai o levar até o médico só porque é sábado. E também fez uma exemplificação, trouxe um exemplo a respeito dos servos de Davi, que, dia de fome, de certa forma, comeram os pães. Certo?
esse assunto aqui é para debater, não é? E nós debatemos. Aqui ninguém pode sair machucado, ninguém pode sair daqui orgulhoso, porque esse assunto não muda nada. Mas não vai, muito mais as pessoas que estão aí em casa. Eu posso, talvez, adorar, eu posso adorar no sábado, não há problema. Segunda-feira, no domingo, não há problema. E com o passar dos tempos, falou-se aqui da questão do calendário, não é? E pode ter sido uma das coisas também que interferiu. Mas aqui, o que interessa não é o culpado, não é o inocente, é mais o aprendizado, mais ou menos isso. Então temos aqui o nosso teólogo que olha para este assunto como mais um aprendizado e, segundo ele, não existe pecado nenhum, não existe falha nenhuma em adorar em qualquer dos dias. Será que foi assim como Deus colocou esta questão? Gostava de ouvir a intervenção do nosso evangelista. Muito bem. Podemos mesmo voltar ao livro que o teólogo, ou me esqueço, que estava aqui a mencionar a questão do... Sim, Mateus capítulo 28. Se nós vamos às Santas Escrituras e percebemos o que aconteceu em Mateus capítulo 28, é claro que diz-nos o seguinte, a palavra de Deus, e era o primeiro dia de semana. Então Maria e a outra Maria foram ao sepulcro para ver, porque lembra que quando Jesus Cristo morre na sexta-feira, já se aproximava o sábado. Então pediram que todo o trabalho fosse feito com rapidez, para que não pudessem violar o sábado. E feito isto, voltaram para as suas casas, porque já deviam guardar o que? O sábado. Deixa-me ler, diz o seguinte, em Lucas capítulo 23, 54, diz o seguinte, era dia de preparação e ia começar o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguindo a José, viram o sepulcro, e como o corpo foi ali depositado, 56. Então voltaram e prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Significa que conheciam muito bem a validade da lei de Deus. E veja algo muito importante, o próprio Jesus Cristo, mesmo na morte, guardou o sábado. Jesus Cristo, ele é morto na sexta-feira. No sábado não acontece nada, os discípulos guardam o sábado de acordo com o mandamento. O próprio Jesus Cristo não ressuscita no sábado, porque descanso. E a morte, biblicamente, é também conhecido como o descanso. Então Jesus Cristo descansou até no sábado, até na morte ele cumpriu a lei. Mas pela manhã Jesus Cristo ressuscita. Daí que os que foram ao sepulcro não encontraram Jesus, porque era o primeiro dia. Então a alusão do primeiro dia na Bíblia não é para a reunião como em congregação ou para adorar a Deus, mas o fizeram como o primeiro dia de trabalho e que deveriam dar seguimento ao sepultamento de Jesus. Então, nesta senda de ideias, o dia de adoração é sábado. Vejamos algo muito fundamental. O apóstolo Paulo trabalhou muito, basicamente, o Novo Testamento. Tem muitos escritos do apóstolo Paulo em relação aos 4 evangelhos sinópticos, ok? Quando nós vamos para o livro de Atos, capítulo 17, diz o seguinte a palavra de Deus. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles as escrituras. Lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que saibam que eu sou o Senhor, o Deus que os santifica. Em outras palavras, se nós queremos ter a certeza absoluta que estamos a servir um Deus verdadeiro, um Deus que fez os céus, a terra e o mar e todas as fontes das águas, ou seja, coisas visíveis e invisíveis, e nos fez, nós, como suas criaturas, temos que guardar o quê? O sábado, por ser dito lá. Então fica claro que o sábado é o verdadeiro dia da adoração. Agora, historicamente, nós conhecemos a mudança do calendário, nós conhecemos os movimentos que surgiram. Veja algo muito fundamental. Já dizia aqui o nosso irmão que existem, na verdade, 3 denominações ou 3 religiões básicas, ok? Falava do hinduísmo, o islamismo, o cristianismo, ok? Mas veja, protestantes. Por que são protestantes? Porque eles se levantaram para
vincar as Santas Escrituras. E o homem preeminente disto foi Martim Lutero. Sola Escritura, sola graça, sola Cristo. Significa que nós temos que nos basear com a palavra de Deus, vermos Jesus Cristo como autor e consumador da nossa fé e sermos salvos pela fé em Cristo Jesus. Mas o apóstolo Paulo diz uma coisa muito importante: anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Pelo contrário, estabelecemos a lei. O que significa que Paulo, ao escrever aos gentios que tinham fé em Jesus Cristo, mas que os judeus, por tradição, estavam a bloquear a eles para não receberem as bênçãos de Deus e apenas queriam falar da fé em Jesus, Paulo diz que não podemos anular, a lei por causa da fé. Pelo contrário, estabelecemos a lei. Qual lei? Os 10 mandamentos. E nos 10 mandamentos encontramos o quê? O 4º mandamento, que é o sábado. Agora vejam, o que fazem? Fazem da lei de Deus um buffet. Quando nós vamos a uma festa, encontramos um buffet. As pessoas vão e escolhem para o seu prato aquilo que lhes apraz, aquilo que lhes apetece. Mas na lei de Deus não podemos fazer assim. Todos hoje concordam que não podemos matar, porque é pecado. Concordam que não podemos cobiçar, porque é pecado. Concordam que temos que honrar os nossos pais, porque é uma bênção. Mas referente ao sábado, dizem que não, porque Jesus Cristo ressuscitou. O que é que diz Tiago 2,10? Todo aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar num só ponto, torna-se culpado de todos. Então, na lei de Deus, queridos irmãos, nós temos que olhar todos os 10 mandamentos, desde o primeiro até o último, assim como está dito com evidências em Êxodo capítulo 20, dos versos 3 até 17. Muito bem, quero eu acreditar que o nosso caríssimo telespectador, mediante as intervenções aqui que foram sendo feitas, pode reter aquilo que é de extrema importância segundo o seu entendimento. Infelizmente o tempo nos fugiu, existem muitas questões à volta deste tema. Quero eu acreditar que poderá existir uma outra oportunidade para mais desenvolvimentos, mas para já vamos às últimas considerações. Diálogo, as suas últimas considerações. Eu, como sempre, nas despedidas, eu sempre tenho o hábito de mandar um forte abraço para minha mãe. Mãe, eu te amo muito, aos meus irmãos. Citar 2 Timóteo 2,15, diz assim: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu, durante o meu período de aprendizado, eu vejo domingo como dia da adoração, mas também como se posso adorar no sábado, Eu não vejo nenhum problema nisso. Você que adora no domingo, continua adorando. Você que adora no sábado, continua adorando. Todos nós pertencemos ou descendemos do único Pai, que é Jesus Cristo. Um abraço para vós. Muito obrigada, evangelista Oscar. As suas últimas considerações. Obrigado. Apenas a dizer que há esperança ainda para aqueles que não conhecem ou nunca ouviram falar do sábado, que é o coração da lei de Deus e é o selo de Deus. E eu deixo aqui o texto de João 10,16. A palavra de Deus nos diz o seguinte: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, a mim convém conduzi-las e ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Isso mostra claramente que Deus ainda tem filhos sinceros que não conhecem a verdade, mas ao ouvirem esta verdade não endurecem o coração, como diz Apocalipse, que Deus está batendo a porta, e aquele que ouvir e abrir a porta, o próprio Cristo entrará e ceará com ele. O que significa que há esperança para aqueles que ainda não ouviram a verdade por completo, especialmente a lei de Deus que revela o caráter de Deus, Mas também, para mostrar que o sábado é eterno, nós continuaremos, após o milênio, a guardar o sábado nos novos céus, na nova terra. Em Isaías 66, os versos 22 e 23, é-nos dito: porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra lua, e de um sábado a outro sábado, virá toda a carne adorar perante mim. Que Deus possa abençoar a todos e que fique, na verdade, a recomendação foi deixada aqui: estudar a palavra de Deus, cavar profundamente para conhecer a Deus e se firmar na verdade. Diz a Santa Escritura: o meu povo perece por falta de conhecimento.
Mas Jesus Cristo está de braços abertos para nos receber se nós vamos de um coração sincero. Que Deus abençoe a todos. Muito bem, o essencial ficou, os ensinamentos aqui ficaram. Cabe a cada um de nós escolher ou analisar esses ensinamentos e escolher aquilo que seria correto, de acordo com a luz certa. Muito obrigada a si, caro telespectador, por ter nos acompanhado desde o primeiro segundo até agora que colocamos o ponto final nesta edição do programa Viver a Vida. Agradecer também de forma especial aos nossos convidados de honra que estiveram aqui a nos deixar ficar diversos ensinamentos que vão servir para a nossa caminhada durante a vida, durante a trajetória da vida e assim nos iluminar naquilo que seria o correto. Um beijo de bênção para cada um. Até a próxima edição.